também, irmãos, trabalhava com outro homem, irmãos, e sabe Deus o caminho da prova que nós passamos, e trabalhando nesta empresa, eu cheguei, irmãos, e quando eu cheguei, tinha ali dois rapazes, um por nome de Garcia e outro por nome de Adão, e eu tinha um outro ajudante também por nome, eu não lembro o nome dele, mas como ele era da cidade de Jacobina, do estado da Bahia, o apelido dele era Jacó. E um dia, quando eu cheguei para trabalhar, este Adão e o Garcia disse assim, o Adão, que ele conhecia um pouco mais a palavra, irmão, se dá um tapa no rosto do crente, ele tem que dar outro para bater? Está escrito que tem que dar, Adão. E se pegar o crente para ele andar uma certa distância, ele também tem que andar uma distância dobrada? Eu falei, está escrito também. Ele disse, nós não vamos bater no seu rosto e nem fazer você andar. Se você é crente, o crente ele sofre a pena calado? Eu falei, sofre, Adão. O crente ele sofre calado, porém ele entrega na mão do Deus que ele serve. Glória ao nome do Senhor. Pode entregar nós na mão do seu Deus, porque a partir de agora nós somos teu ajudante e nós não vamos mais trabalhar. Nós vai sentar, contar piada, falar besteira o dia inteiro. Quando o encarregado estiver chegando, nós vamos pegar, sujar a mão e vamos estar mexendo com alguma coisa. Agora nós vai fazer um teste para ver se você é crente mesmo. Glória ao nome do Senhor. Falei, Adão, mas só isso é o teste para testar minha crença? Pode, irmãos, e começou aqueles dois falando besteira o dia inteiro sentado, não trabalhava, o serviço não rendia, o encarregado em cima de mim, irmãos, e aquele senhor Jacó me ajudando. Eu um dia, irmãos, eu estava assobiando e cantando, bendito é o Senhor. Esse senhor Jacó era um homem grande, ele deu um grito comigo e falou assim, aqueles dois vagabundos não faz nada, e eu estou aqui para te ajudar, e você sempre quieto, calado, só que tem uma coisa, você começa com essa cantoria o dia inteiro, e você não percebe que isso está fazendo mal para mim? Você não sabe, rapaz, que eu sou macumbeiro e estou num centro de umbanda, e você não sabe que a macumba que eu faço em quem eu jogo pega? Ou você para com essa cantarola, ou eu faço uma macumba para você e te jogo na sepultura e você nunca mais canta, ou então te faço um trabalho e deixo você amarrado o resto da tua vida em cima de uma cama. E quando ele falou isso, eu falei, não, senhor Jacó, não precisa o senhor fazer isso, não. Se o hino que eu estou cantando ele atrapalha o Senhor, eu paro de cantar, eu não canto mais, eu não quero atrapalhar o Senhor. Eu falei, é melhor você ficar quieto, senão eu jogo uma macumba no ser. Eu agradeço a Deus, irmãos, eu comecei a preparar para trabalhar, a voz de Deus falou dentro do meu coração, quem nasceu para cantar, ainda travado numa cama ou na sepultura, morre cantando. Glória ao Senhor. Olha, Senhor Jacó, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Senhor, mas Deus colocou esse cântico na minha boca. O Senhor pode fazer a macumba que o Senhor quiser. Se a macumba me pegar, eu morro cantando. Glória ao nome do Senhor. Ah, se é Valentinho, além de crente é Valentinho, então tá bom. Quando ele estava falando isso, chegou o encarregado, e o encarregado mostrou para mim, irmãos, 7 redutores, coroa e pinhão, para que eu fizesse uma manutenção, e o encarregado perguntou, em quanto dia você faz esse serviço, irmão? Eu disse para o encarregado, de 2 a 3 dias cada um. Eu digo para o senhor que entre 14 a 21 dias, eu reformo esses 7 redutores. Aquele homem deu uma gargalhada e disse assim, se você reformar esses redutores, aleluia, em 21 dias, em 30 dias, em 40 dias, eu não sou mais macumbeiro. Glória ao nome do Senhor. E o encarregado olhou para mim e disse, irmão, você é gente boa, rapaz, você não mexe com ninguém, você é quietinho. Esse homem é ruim, você não conhece ele, e a macumba desse homem pega em todo mundo que ele já fez, eu já conheço esse homem. Vê se você anda reconciliado com ele, porque ele vai acabar com a sua vida. Eu já vi esse homem fazer mal para muita gente. E eu olhei, irmãos, que o encarregado virou as costas. Eu
peguei a minha chave estrela 916 para arrancar o primeiro parafuso do redutor. Quando eu coloquei e virei, a minha chave estrela quebrou no meio. Vocês acreditam nisso? Peguei uma chave fixa 916, quando eu fui virar, a chave quebrou no meio. Glória ao nome do Senhor. Peguei uma chave inglesa, coloquei no parafuso, quando eu fui arrancar, o parafuso quebrou. Ele do meu lado batendo palma, os outros dois contando besteira e falava: mexe, cantinho, mexe, eu vou ensinar para você o que é macumba. Glória ao nome do Senhor. E olhando para aquele homem, em poucas palavras, eu me virei o dia inteiro e não consegui arrancar um parafuso daquele redutor, irmãos. Bendito é o Senhor. Olha de que forma que eu voltei para minha casa. Eu voltei arrasado. Cheguei na minha casa, dobrei meu joelho. Senhor, se fosse por mim, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas agora, Deus, é o teu nome que está em jogo. Glória ao nome do Senhor. Não olha pela minha fraqueza, e eu vou te buscar agora. E enquanto tu não me responder, eu não levanto desta oração. A resposta de Deus veio 4h15 da madrugada. Glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus veio desta forma: levanta desta oração, aleluia. Pode dormir para você levantar às 5h30 para trabalhar. Você sabe porque aquele espírito te amarrou o dia inteiro? Não, porque você foi trabalhar sem orar, meu servo. Mas agora você buscou a minha presença. Eu quero ver que espírito te amarra. Glória ao nome do Senhor. Cheguei de manhã, o encarregado falou: não falei para você, irmão, você virou o dia inteiro, não tirou um parafuso desse redutor. Eu não falei para você. Reconcilia com este homem. E começou aqueles dois falar besteira, contar piada, cantar música sertaneja. E comecei eu e o senhor Jacó do lado a trabalhar. Deu 11 horas, quando Deus estava pitando 5:05 da tarde, eu estava guardando a minha ferramenta e estava fechando o 7º redutor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 5:05, o encarregado olhou: você reformou esse 7 redutor hoje? Foi hoje. Olhou para o seu Jacó e diz: faz macumba para outra pessoa. Nesse crente, macumba não pega. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E assim ele foi falando, irmãos, e passou-se uns dias. E o seu Jacó, ele veio, irmãos, aleluia, e chamou os companheiros e disse assim, aleluia: sabe por que a minha macumba não pegou nesse crentinho? Porque ele falava crentinho, porque o homem era quase desse tamanho, irmão. Eu sumia perto daquele homem. Sabe por que ela não pegou? Porque eu invoquei um guia aqui do estado de São Paulo. Agora eu invoquei o maior guia do meu centro aqui em São Paulo. E sabe o que o guia falou? O quê? Que dentro de 30 dias ele arranca o crentinho daqui por justa causa. Glória a Deus. Irmãos, entrou uma aflição dentro do meu coração. Ele virou e me apontou e disse assim: vamos ver, crentinho, se o seu Deusinho, olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. Vamos ver se o seu Deusinho, ele vai livrar você da minha mão. Irmão, bendito é o Senhor. Foi passando o dia, o encarregado começou a me perseguir, a ponto de falar para mim pedir a conta. Eu falei: Senhor, vai cumprir o que esse homem está falando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que um dia de tarde ele estava com a mochila e com o garrafão dele de água no braço, e ele me abraçou. Quem via aquele irmão me abraçando, fala: olha como que eles são unidos. Mas ele abraçado, virando para mim, falando: crentinho, eu vou acabar com você, eu vou matar você, eu vou arrancar a tua felicidade. E aquele homem me importunando, irmãos, eu ficava até com medo daquele homem. Falei: se esse homem me der um murro, ele me mata. E aquele irmão me abraçando. Quando nós chegamos diante do guarda, irmão, o guarda falou: vocês dois para, bendito é o Senhor, por quê? Eu vou revistar o que vocês têm. E o seu Jacó soltou um palavrão e falou assim para o guarda: mas todo mundo passou e você não revistou ninguém, por que você quer revistar eu? E o irmão, ele falou: sabe por quê? Eu estava fazendo
fazendo um jogo da loteria ou da loto, não lembro o que ele falou. E quando eu estava fazendo um jogo, uma voz falou comigo dentro desta guarita: quem passar abraçado com o irmão tem álcool roubado no garrafão. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Senhor. E aquele homem soltou outro palavrão e falou: mas que voz foi essa? Ele falou: eu não conheço essa voz, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória ao nome do Senhor. Abriu, irmãos, o garrafão daquele homem, 5 litros de álcool roubado. Glória a Deus. A macumba foi feita para me sair da empresa e o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Glória a Deus. Quando fez tudo isso, quando se acabou, eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia. Quando ele foi pegar a ferramenta dele, ele foi cumprimentando um por um. Eu falei: Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Quando ele chegou na minha frente, eu estendi a mão. Ele falou: ô crentinho safado, você tem coragem de dar a mão para mim? Ele deu, irmãos, uma batida no pé, ele deu uma gargalhada e falou assim para os companheiros: guardem isso que eu estou falando agora. Aleluia, santo é o Senhor. O Deusinho desse crente, olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. O Deusinho desse crente, ele pôde comigo até agora, porque os espíritos daqui de São Paulo, eles são fracos, mas eu mandei um recado para minha parente da cidade de Jacobina, e lá da cidade de Jacobina ela invocou o pior demônio da África, glória ao nome, o pior demônio da Bahia, glória ao nome do Senhor. E ele mandou dizer uma coisa, aleluia, ele já mandou um recado: dentro de 30 dias ele coloca o crente debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. Ele olhou para mim e falou: você vai morrer, crente, e eu vou ter prazer de no enterro seu chegar na sua esposa, colocar a mão no ombro e dizer: meu sincero sentimento, minha senhora. E pode ter certeza, crente, que nos 3 montinhos de terra vai ser 3 terrão que eu vou jogar no seu caixão. Bendito é o Senhor. Aquele homem falou isso, foi embora. Eu comecei a me passar mal, fui passando mal, sentindo uma coisa ruim. Fui para minha casa passando mal. E quando eu cheguei na minha casa, irmãos, bendito é o nome do Senhor, passando mal, não falei nada para minha esposa. Aonde que o crente vai, irmão? Fui na congregação buscar a palavra. E o que Deus mandou na palavra? Elias pede a morte para Deus. E Deus dizia pela palavra: o diabo falou que você vai morrer, mas coma deste pão, beba desta água. A tua jornada é longa, aleluia. E eu estou, olha o que a palavra falou: eu estou contando os dias do teu adversário e a sepultura vai abrir. Glória ao nome do Senhor. Vida para você e morte para o teu inimigo. Glória ao nome do Senhor. Voltei a trabalhar, ele marcou na minha vida 30 dias, com 6 dias, bendito é o Criador. Ele entrou debaixo de uma carreta com o seu carro. Eu não conto isso para glória, mas para mandar de saber que é uma obra de Deus. Quem foi a primeira pessoa a chamar o corpo de bombeiro? Aleluia. E quem foi o primeiro a socorrer? Um bombeiro, nosso irmão na fé. Quando ele pegou o alicate e viu aquele homem morto, o Senhor começou a tomar em língua. Glória ao nome do Senhor. E tomando em língua, Deus falou no coração dele sem me conhecer: este daqui eu matei para nunca mais me chamar de Deus filho. Glória ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Fui no enterro daquele homem, e quando eu voltei do enterro, a minha surpresa, o Adão Garcia, com óleo diesel, com graxa pela cabeça. Glória ao nome do Senhor. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Nós estamos arrependidos pelo que está com aquilo que nós fizemos para você. Nós começamos a aproveitar você, e nós já percebemos que o teu Deus já matou Jacó. Glória ao nome do Senhor. E nós estamos com medo que ele mate nós também. A
partir de agora você não trabalha mais. Nós monta, nós desmonta, você só manda. Senta na muleta que nós falava besteira, canta hino e conta maravilha para nós. Acredita nisso, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, porque diante desse Deus ninguém para. E se alguma coisa está na tua frente, Deus já manda te parar, eu vou passar por si. Glória a Deus. Esta igreja vai ser testemunha disso. Se não sair da frente, Deus vai atropelar o teu adversário. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Quando foi dia 13 para o dia 14, tive o mesmo sonho de setembro do ano passado. Eu acordei e falei para ela, isso aí vai ser difícil. Esquece. Tá bom. E tô. Quando foi 4h30, acho que 5 horas, o irmão Osni me ligou. Irmão Pedro, falei, você está de pé ou sentado? Eu falei, estou aqui, está alegre ou triste? Alegre. Aqui é sempre alegria, irmão, só festa. E ele me deu a notícia, você foi orado no Braz, ser diácono do Jardim Santa Isabel. Irmão, o choro me tomou. Eu falei, ô senhor, mas justo eu, que sou um caboclo muito alegre, não vai dar certo eu ser diácono. E com tanta gente no Santa Isabel, 550 tomou Santa Ceia, e eu, o mais pobrezinho, sem postura, sem jeito, E comecei a chorar. Liguei para a esposa, ela falou, você está chorando? Eu falei, mas demais. O que aconteceu? O Mosni acabou de ligar. Disse que eu fui confirmado para diácono. Ela falou, é seu sonho, vai cuidar dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Você não sonhou com filho de colo e filho de 80, 90 anos? Pois então, é aí que você arrumou agora. Entre a congregação do Santa Isabel e a Adelaide, que eu dou assistência, dá 850 membros. Com filho, cada um tem 2, 3, 4 filhos, dá 3.000 filhos que eu arrumei. Dou graças a Deus. E Deus tem confirmado o nosso ministério. Eu fiquei preocupado, que eu falei, ô senhor, e as revelações, como é que eu faço? Primeira coisa que eu liguei foi para o diácono mais antigo. Falei, irmão Vitor, agora ele é regional lá. O que eu faço da vida? Fazer visita, vai nas visitas por enquanto. E comecei já nos 90 anos, nos nossos irmãos de idade de 90 anos. Eu sei dizer para a Irmandade, não engrandecendo, não é que não é nada, né? Porque estava a pandemia, eu não estava fazendo nada também, e também não estava com vontade de fazer. E eu sei que em 2 meses e pouquinho eu tinha feito 200 e poucas visitas, 10 visitas no dia, de manhã e à tarde, e de noite, só alegria. E visitei a nossa Irmandade, fui visitando, e Deus começou as revelações. E a confirmação do diácono é alimentação. Cesta alimentação, leite, bolacha, chocolate para as crianças, roupa, calçado. E Deus começou a me abençoar nessa parte, e começou a revelar as casas. Eu sei dizer para a Irmandade que teve um irmão, uns empresários lá que conhece eu faz muitos anos. Vou abrir uma água aqui, irmão. Porque depois do ministério, irmão, dá um diabetes. Os irmãos me perdoam, irmão. Qualquer coisa, o irmão me ensina depois. Querida mocidade. E esse tem uma empresa, tem uma área de condomínio fechado, tudo de empresa. Várias empresas de todo tipo. O irmão falou, irmão Pedro, como você é gastrônomo, eu vou fazer um almoço, eu queria que você assasse uma carne aqui para mim. Fim de ano, o funcionário vai vir umas 50 pessoas, a 100. E eu queria que o irmão viesse para um queima demais, outro faz cru demais, pelo menos o irmão faz no ponto certo. O irmão pode vir? Ele falou, irmão, posso sim. E irmão, quanto cobra? Eu falei, irmão, eu não cobro nada do irmão, não. Mas você vai trabalhar de graça? Também não. Eu troco a troco de cesta alimentação, leite, chocolate e bolacha recheada para minhas crianças.
Ele falou, combinado então. Eu fui lá, fiz aquele serviço que ele pediu, aqueles contrafilé, irmão, que gente rica só compra aqueles contrafilé Knox, que é aqueles molinhos macios, parece que não precisa nem mastigar. E também foi bom não ter cobrado, porque se eu cobrasse não pagava o que eu comi, que era só pôr na boquinha, comendo as vasilhas só. E acabou o churrasco, fui embora, despedi dos irmãos. E ele, tá bom, irmão, eu vou mandar por mão. Isso era dia 10 ou 9 de dezembro. E eu vou mandar por mão, o que o irmão me pediu. Daqui uns dias eu mando por mão. Eu falei, tá bom, irmão. Que eu pedi, não. Eu falei, porque eu trabalhei, né? Mas já estava pago, mas se fosse ver bem. Mas aí, graças a Deus, que dia 20, falei, ó, dia 22, falei, minha esposa, eu já fiz muitas visitas, vou visitar minha irmã lá em Jacutinga. Que a minha irmã comprou um sítio lá, comprou uns porquinhos, uns gadinhos, umas galinhas. E quando tiver porco vivo e galinha viva, nós estamos lá. Acabar, nós vamos embora, uns 10, 12 dias. Dia 22 nós saímos. Tá bom. Quando foi dia 22, 6h30 da manhã, o telefone tocou. O irmão. Paz Deus, irmão Pedro, tudo bem? Tudo bem. Conversei aqui com os empresários e nós já conseguimos umas cestas por mão aqui e leite. Eu pensei comigo, e agora? Vou viajar hoje com a esposa, ela já fez as malas. Bom, já põe no carro, atendo quem tiver que atender e vou embora, nem volto em casa. Ele falou, irmão, tem caminhão? Eu falei, tem não, irmão. Eu tenho aqui um Honda Fit. Então não dá. Aqui, a firma aqui tem caminhão. O que é que o irmão tem para mim aí? Eu tenho para você 50 cestas de alimentação, 50 caixas de leite, 5 caixas de bolacha pão com 1 quilo, 30 pacotes cada caixa de 1 quilo, tudo diferente uma da outra. Eu tenho por mão 10 caixas de leite condensado, 10 caixas de creme de leite. Tenho, o outro mandou o recado, 500 quilos de carne para você distribuir em fim de ano para os irmãos. Tem aqui ceasa, tem abacaxi, melancia, jaca, irmão, pega, irmão, jaca é para os nordestinos, melancia e outro para os paulistas. Eu sei dizer para os irmãos, que eu falei para a esposa, meu bem, desmancha a mala. É muita mercadoria, nós vamos trabalhar agora. E eu agradeço a Deus, comecei a distribuir para a Irmandade. E eu dou graças a Deus de uma das casas que eu cheguei, e lá Deus prepara, eu peço chocolate. E eu peço mesmo, para mim eu não peço nada. Mas para a obra de Deus e para os necessitados, eu sou igual o filho de série para pedir. Eu falei para os irmãos que o diácono, nós, antes de ser diácono, nós salda assim, tá muito firme. Agora nós já salda assim, ó. Que é para vir. E eu peço chocolate. O irmão fala, que tipo de chocolate? Só não manda hidrogenado, irmão, porque depois pode dar problema nas crianças, diarreia, e nós temos que gastar dinheiro com remédio. Mas do Láquida para frente pode mandar todos. Aí ele mandou para mim. A mocidade gosta muito de ganhar na cesta, que vem na cesta aquele chocolate que agora tem uns nomes bacanas, gostosos. O mundo é só mandar Láquida, Nestlé. Vai falando aí, minhas irmãs. Garoto, um suíço aí, como é que chama o suíço? Isso, outro, Cacau Show veio bastante, Cacau Show. E eu fiz os kits das crianças, deu 250 kits, 20 cada pacote. E Deus preparou o kit para as irmãs de idade da tarde, para o café da tarde, para 20 dias, panetone, pão de todo tipo, para as irmãs também, chocolatinho para elas também. E Deus me tocou no coração de atender uma irmã de 70, vou contar essa e já sento, viu, irmão? Já vou sentar. De 78 anos. E eu senti de levar o pacote, 6 Cacau Show, veio naquela, bem bonitinha, amarradinho, atendi ela com a carne, com tudo. E eu falei, irmã, chegou o kit alegria da irmã aqui. Ô, irmão, eu nunca vi um diácono tão alegre igual o irmão, é nosso kit alegria, irmão. Eu falei, não, mamãe, porque aqui a irmã vai sentir mais alegria ainda. Aí ela viu, eu falei, é mesmo, irmão. O preço que está a carne é só alegria. 5 quilos de carne, um frango. E entreguei para ela. No outro mês fui de novo. Aí eu falei para ela, irmão, Deus separou esse Cacau Show para a irmã. O que é isso, irmão? Eu falei, chocolatinho, mano. Segunda eu fiquei sabendo, é melhor que da Nestlé. Eu não sei se é, mas experimentei, não é que é bom mesmo no trem. Aí eu falei, irmão, eu tenho diabetes, não posso. Eu orei a Deus e Deus mandou trazer. Agora eu não vou levar de volta. Vamos fazer o seguinte, como a irmã tem diabetes, corta em 4, come hoje, daqui 3, 4 dias, come outro pedacinho. No outro mês fui lá atender ela de novo. Eu falei, e o chocolate, irmã?
Não, não precisa não, irmão Pedro. Porque eu já tenho ainda, tenho 2 chocolates e meio. Mas não está comendo todo, irmão. É tão gostoso que a diabetes sobe muito. Agora o que eu faço? Dou uma lambida e põe de volta na geladeira. Tão humilde que a irmã é, tadinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. E depois, irmão, eu atendi uma irmã que ela não tem marido, 2 crianças, o marido abandonou, porque tem uns homens aí que eu vou falar, viu? Mandar perdoa, mas olha, só nome de homem. Abandonar uma esposa com 2 filhos, tem que ser corajoso. E abandonou a irmã, 2 crianças. E no dia do feriado da véspera, do dia 25, os vizinhos assoleitou-a. E eles sentiram o cheiro, as crianças. Falou: mãe, a senhora vai comprar para nós? A mãe não tem dinheiro, filho, a mãe não recebeu ainda. E no dia assaram carne e eles sentiram o cheiro. Não, mas no dia do ano novo a mãe compra, na véspera do ano, nós fazemos um churrasquinho. Ah, então tá bom. Quando chegou na véspera do ano, 6 da manhã, eles acordaram: mãe, a senhora vai que hora na cidade buscar as carnes? Ela falou: meu filho, ora para Deus mandar o irmão Pedrão aqui, porque a mãe não recebeu. Quando foi 5 horas da tarde, 4:30 da tarde, a última casa que eu atendi, eu cheguei lá com as carnes, o frango, tudo que precisa na casa, a melancia, abacaxi, para ela fazer uma cestinha para as crianças à noite, e me chamou as crianças: vem cá, 6 horas da manhã, fala para o irmão o que a mãe falou. Falou para o irmão vir para nós orar, para Deus mandar o irmão, e nós orou, e agora o irmão chegou. E nós vai fazer churrasco hoje à noite e amanhã sai esse frango. Aleluia. E Deus, agradeça a Deus, irmão, que Deus tem feito tanta obra, não dá para contar por causa do horário. Mas, irmãos, e não parou aí. Fiz várias palestras. Eu não sou palestrante, sou pastor, mas o irmão me chama para contar que Deus me chamou, eu conto. E peço cesta básica não, cesta alimentação. Eu não falo, cesta básica não acabou com isso aí, agora é cesta alimentação, porque vai de tudo na casa. Lá vai pão, vai leite, vai café da tarde e chocolate. Semana passada nós fomos atender uma reunião de jovens, Deus preparou, diácono atendendo reunião de jovens agora. E lá depois da reunião de jovens nós distribuímos para todas as crianças os kitzinhos. E entreguei domingo, já está tudo de volta lá para fazer mais, louvado seja Deus. Irmãos, e eu comecei a fazer palestra e está vindo chocolate, está vindo bolacha. Onde chegou o chocolate da Nestlé? Chega de caixa, louvado seja Deus. Nossa congregação tinha morador, como não tem mais, então tem 4 cômodos que ficou para piedade. Então está tudo cheinho para nós distribuir para a Irmandade. E Deus preparou esse mês que passou. Eu fiz uma palestra também com uma irmã que tem uma loja de moda lá, de vestido para as irmãs, coisa mais chique do mundo. Ela me convidou para fazer uma palestra. Achei até que eu ia desfilar, mas para modelo eu não sirvo. E de lá eu trouxe bastante alimento para a Irmandade. E daqui 2 meses atrás ela me ligou, falou: irmão Pedro, não faz 2 meses, 1 mês, pouquinho. Ela me ligou, falou: irmão Pedro, a parte minha eu não mandei para o irmão. Falei: não, irmão, mas eu levei os alimentos. Não, mas não foi minha. Mandou 110 vestidos de marca. Vocês precisam de ver aquele vestido chique, viu? Eu não vou falar a marca aqui, que é mais... Se me perguntar, eu falo. É só apertar um pouco, eu expano. 110 vestidos, 80 pares de sapato. Os nossos irmãs da área verde, que nunca colocou. E quando eu contava isso aqui na nossa comum, uma irmã falou: senhor, mostra a minha casa para o irmão Pedro, que eu nunca usei um vestido de marca. Já estou com 50 anos de idade. E foi a primeira a receber os 2 vestidos, foi ela. E voltei na casa dela essa semana buscar os móveis novos dela. E também mais vestido. E agora em julho, terminou julho, entra agosto, tem mais vestido para nós lá. E nós só glorifica a Deus, porque nós não é nada. O diácono sem a Irmandade cooperar, nós não somos nada. Então a mocidade aqui hoje, com muita licença, né, irmão? Se vocês ponhar no coração, e cada de vocês que puder também, né? Isso também, professor, que não pode. Que tem moça que não trabalha, só estuda, né? Mas tem moça que trabalha, tem moça engenheira, tem moça de todo tipo hoje. Que sentir no coração de adotar uma família dessa congregação, não com uma cesta de alimentação e uma caixa de leite, em espécie, o diácono está aqui. É uma felicidade para o diácono, vocês nem imaginam.
e para quem recebe muito mais. Glória a Deus. Trago saudação da minha comum Jardim Santa Isabel. Amanhã em Poço de Calda. Semana que vem, dia 12, Franca, falar de coleta. Estou faladorzinho agora. A mocidade, ora a Deus por mim, para Deus me conservar nessa graça. O Senhor trouxe no meu coração. Tem um servo de Deus aqui congregado com nós. Eu acho que ele nem faz comum aqui, mas quando eu vi ele, eu entrei dentro desta casa de oração. O Senhor colocou essa obra no coração. Eu vi o servo de Deus confirmou. Foi no ano de 2013, 2014. Comecei a fazer muitas visitas. Eu acho que tinha um grupo até os dias de hoje, e muito prazer que serviu. E chegou para nós uma necessidade, para nós visitar um servo de Deus que tinha um coração muito duro no passado. Ele gostava de ir nos bares, ele gostava de bebida, ele gostava de farra, e ele já estava na casa dos 60 anos. Quando o Senhor ama uma alma, se for necessário, Ele arranca um pedaço do corpo, mas que Ele salva, Ele salva. Então, quando chegou a informação para nós, por causa da diabetes, ele já havia amputado uma das suas pernas, estava só no joelho, e fomos lá conhecer o servo de Deus. Só ele da família inteira dele que servia a Deus. E eu não sei se o irmão que está aqui foi o evangelista dele ou se outro irmão que estava lá. Eu não me lembro muito bem. Mas chegou a nós essa necessidade, essa obra. E fomos lá cada 15 dias. Na época eu trabalhava de motorista. E de quando em quando, até durante o meu serviço mesmo, trabalhava por conta, passava lá para ver o servo de Deus. O tempo foi passando por espaço de 2 anos. Eu costumo dizer que ele fez o intensivão do céu. Ele fez o intensivo. Ele sofreu 2 anos, aquilo que muitos de nós sofremos 30 anos, 60 anos de caminho. Ele sofreu apenas por 2 anos, mas para mandar entender o sofrimento do servo de Deus. A enfermidade foi se manifestando, ele teve que amputar a outra perna também. E, como se não bastasse, ele já estava se convertendo, fazia visita, conversava das coisas de Deus. O que aconteceu? Prove a Deus e a palavra da sua graça provar ele mais um pouquinho. Por isso, se tem alguém aqui reclamando de prova, é melhor parar de reclamar, porque a nossa prova é muito pequena. Se bem que não existe uma máquina que medir sofrimento, só o Senhor conhece a dor que está no coração de cada um. O sofrimento não se baseia naquilo que nós vemos o irmão ou a irmã passar, mas é naquilo que está dentro do coração. Mas olha só o que aconteceu com o servo de Deus. Sem as 2 pernas, teve um AVC, paralisou e sobrou do seu corpo também. Ele em cima de um sofá, encostado na cabeceira de uma cama, metade do corpo paralisado, sem as 2 pernas. Mas toda vez que a gente entrava naquela casa provável, a gente saía nesse estado de liberto, porque sempre tinha um glória na boca dele. Eu lembro daquele rostinho de anjo dele, ele olhava para cima, ele olhava para cima e falava que Deus estava na minha vida. Mas a prova não parou por aí. Ele começou a apresentar também convulsões. Direto ele tinha convulsões. E não parou por aí a prova. Também deu uma alergia de pele nele, que pipocava tudo, coçava. E nunca cicatrizou. Os 2 anos que a gente acompanhou essa obra, os 2 joelhos dele nunca cicatrizou. Sempre tinha que fazer curativo. A esposa dele, testemunhada da graça, que servia a Deus,
fazia o curativo, o postinho de saúde era perto da casa dele, ele vivia em São Jorge, e a gente fazendo visita sempre. Mas chegou um determinado dia, foi domingo, o Senhor nos deu uma revelação, e nessa revelação eu via ele sentadinho no sofá, só que em volta dele eu vi naquele sonho uma legião de espíritos, muitos espíritos de enfermidade. Inclusive junto ali tinha um espírito que não tinha as duas pernas, tinha espírito de convulsão, espírito de loucura, espírito que ficava se manifestando, espírito que abusava dele, batia dele no sonho, e eu tentava chegar perto dele e não conseguia. Os espíritos me empurravam para trás, eu acordei assustado. Mas então, chamei 2 servos de Deus, 2 servos, e falei para ele: hoje nós vamos na fornalha de fogo ardente, como Ananias, Misael e Azarias, vamos bem na comunhão. Ah, mas aonde nós vamos? Ah, nós vamos na casa do mal. Ah, mas lá a gente sempre vai, é o mesmo quadro que nós vamos encontrar. Não é bem assim, vamos lá que vocês vão perceber. Entrando lá dentro da casa, uma força contrária, nem a esposa dele queria nos receber. Foi uma visita diferente, porque todas as vezes que a gente ia lá, mesmo quando a gente chegava, se ele estivesse convulsionando, a convulsão parava, ele começava a conversar com a gente, e aí a esposa dele confessou da boca dela que ele só ficava bem quando tinha algum irmão lá visitando ele. Então, com muita dificuldade entramos naquele dia, aquela noite, dentro daquela casa, e quando chegamos, ele estava completamente inconsciente. Nunca vi naquela situação. Ele perdeu a mente, não falava mais coisa com coisa, paralisado ali naquela situação, e virava para um lado e virava para o outro, convulsionando também. Então, felicito os servos de Deus para eles atender a visita em muito sentido. Foi você que teve a revelação, você que faz a vontade de Deus. Então, cantamos alguns hinos, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, tem muitos espíritos aqui, o que a gente faz? O Senhor falou assim no meu coração: apenas aponta sua mão em direção dele, e o resto você pode deixar por minha conta. Então eu fiz como Josué, apontando a sua lança na direção da cidade de Ai. Apontei a minha mão na direção dele naquela cama, e não falei nada, apenas apontei e dei glória a Deus. De repente a mente dele voltou instantaneamente, e ele dizia assim: eis que eu estou vendo um tronco de árvore deitado, e eu estou vendo algumas pessoas chorando em volta desse tronco de árvore. E ele repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nós escutando ele falar, ele nem falando nada. Aí a esposa dele falou: acho que eu já entendi o que está acontecendo, Deus vai recolher ele. Aquele tronco de árvore é o caixão, as pessoas é a irmandade do funeral dele, a minha prova vai acabar, ela falou. Então, se despedindo, ele melhorou, se despedindo, fomos embora. Uma semana depois, sem notícia nenhuma, fomos lá fazer uma visita para ele. Fomos 5, 7 pessoas, mais ou menos. Entramos na casa, e lá ele estava sem consciência de novo, estava deitado numa maca, uma bolsinha, e estava ali nas últimas, ninguém viu a gente. Só que naquela visita cantamos alguns hinos, e o Senhor falou no nosso coração: meu servo, vai ser a última visita para ele. Então, encerra a visita e fala para cada um se despedir dele, porque nós não vamos mais seguir aqui. E o Senhor colocou uma certeza absoluta no nosso coração. E então, eu fiquei por último. Cada um que foi saindo da casa pegava na mão dele,
E aí a mente dele voltou e começou a conversar, e apertava a mão dele, conversava, ele dizia as últimas palavras, ele respondia as últimas palavras também, despedia, uns falavam a Deus, outros tinham a mocidade junto comigo, recitavam um versículo, até que chegou na minha vez, e eu cheguei diante dele, glória ao Senhor, porque esse é o momento mais lindo na vida do crente. E eu peguei na mão dele, servo de Deus, ainda que você não pôde caminhar na face desta terra, na obra de Deus, mas quantas almas foram libertas dentro da tua casa, você não pôde caminhar com as tuas próprias pernas, mas não se preocupe, porque nós vamos caminhar juntos naquele dia, naquela cidade santa, onde as ruas são de ouro e a praça é de cristal. Glória a Deus. Me despedi dele, fomos embora. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, a esposa dele levou ele na cadeira de roda, espaço de 300 metros até o postinho, fez seu último curativo no joelho. No meio do caminho ela percebeu que ele estava muito quietinho, deu uma cutucada nele e percebeu que ele já havia partido com a esperança da vida. Glória a Deus, Senhor. E assim foi o funeral dele. Foi muita irmandade e o servo de Deus foi honrado. Aleluia. Aquele que estava na sarjeta do desgosto, aquele que estava nas garras do adversário. Quando o Senhor ama uma alma, o Senhor entra no caminho valado, mas Ele resgata aquele que Ele ama. Aleluia. E às vezes alguém pode aqui questionar, perguntar: será que o Senhor ama o meu filho? Será que o Senhor ama a minha filha, meu neto, o meu esposo, a minha esposa, o meu parente, o meu pai, a minha mãe? Aleluia! Se você quer saber se o Senhor ama, basta dobrar o teu joelho, que por meio da intercessão, com jejum, com gemidos inexprimíveis, lágrimas ardentes, o Senhor vai manifestar o seu amor. E aquele que está nas garras do adversário, nem que o Senhor quebrantar, nem que o Senhor moer, o Senhor traz para o seu caminho santo, que nem os loucos errarão este caminho, mas salva, nem que for no último instante. E a partir desta obra, eu percebi que a misericórdia de Deus era bem maior do que eu imaginava. Eu agradeço a Deus por esta força, por essa liberdade, mas o tempo não espera. Desejo levar as saudações e também trago para aonde Deus prepara de congregar uma santa paz de Deus. Amém.